Bom, depois de termos falado de mercado e mesmo quando vamos abordar e entender mercado, tão importante quanto, né, entender o tamanho desse mercado é olhar qual é a necessidade do meu cliente, qual é o cliente daquele mercado. Então, essa análise, essa visão de cliente é muito importante. E para facilitar um pouco, eu sempre gosto de colocar como é que nós nos vemos como clientes. Qual é o nível de exigência que a gente tem quando a gente vai adquirir determinado produto? Então é esse olhar que eu preciso de ter no meu negócio. Quando eu estou desenvolvendo um novo produto, uma nova tecnologia, quando eu estou estruturando a minha empresa, eu tenho que entender o seguinte: o meu produto atinge quais clientes? E qual é o comportamento desses clientes? E falando de cliente, é fácil de perceber hoje, até por nós mesmos, como eu citei, o modo como nós temos entendido a oferta de mercado tem mudado muito. O comportamento do cliente mudou em todas as áreas, todos os setores. O consumidor, principalmente nós aqui no mercado brasileiro, nós temos sido mais exigentes. Por quê? A abrangência dos nossos direitos tem sido aumentada porque nós passamos a usar a lei que já existia, né, a lei de consumo. Então o consumidor, o cliente, ele quer mais que a abrangência, né, da legislação seja atendida. Quer seja quando eu estou passando numa rodovia pedagiada, quando eu estou usando um aeroporto, quando eu estou consumindo dentro de um shopping, quando eu estou acessando algum prédio residencial ou comercial, ou seja, qualquer negócio, aí eu estou remetendo um pouco à área de engenharia, qualquer projeto desse, ele quando desenhado, quando estruturado, quando pensado dentro de determinado mercado, ele tem que entender qual é a necessidade daquele cliente. Eu gosto de falar de cliente, até uso uma palavra que é o usuário. Como é que o meu usuário, né, o usuário do meu produto, vai se sentir quando ele estiver utilizando aquele produto? Então, quando eu falo de cliente, é um pouco disso. Eu tenho que entender a visão do usuário para eu entender, digamos que eu sou um fornecedor de um cliente maior. Eu tenho que entender o usuário e tenho que entender o que o meu cliente espera. E prepare-se, muitas vezes o seu próprio cliente, primeiro, não tem ainda a visão tão clara do usuário daquele projeto. E nós, como fornecedores, em alguns momentos, eu preciso discutir isso, eu preciso passar para toda a rede que compõe aquele projeto qual a visão que é, como é que é esse cliente, como é que ele se comporta e como ele vai se comportar com esse projeto. Então isso é muito importante. Isso hoje com as tecnologias, com essas metodologias aí de projetos, desenvolvimentos, informações, fica muito mais fácil quando a gente vai discutir um projeto hoje. Eu falo, recentemente a gente estava estudando um projeto de rodovia, uma rodovia que vai ser uma concessão. O usuário de uma rodovia concessionada hoje, ele é muito diferente do usuário de 10, 15, 20 anos atrás. Por quê? Porque novos ingredientes vieram à tona em função de quanto mais eu uso, quanto mais eu frequento uma rodovia pedagiada, maior o meu desejo de ter segurança, qualidade, pronto atendimento naquela rodovia aumenta, independente do valor do pedágio. O valor do pedágio vai ser uma consequência desse atendimento, desse trabalho e de todo um estudo que é feito. Então, é importante, quando eu pensar no meu projeto, no meu negócio, na minha empresa, no mercado, eu entender quais são as características daquele cliente, daquele usuário. E isso vale para toda a cadeia produtiva. O investidor, quando ele vai investir num projeto, ele está pensando no usuário, no cliente dele. Quando ele vai contratar as empresas que apoiarão, viabilizarão aquele projeto dele, cada um tem que estar preocupado, né, com o usuário, que é o cliente final, digamos, do projeto, e o cliente que está me contratando. Como é que ele está vendo aquele projeto? Então, veja que quando falamos de cliente, a gente primeiro tem que olhar como é que nós somos como cliente. A partir das nossas demandas, exigências, o nosso olhar no nosso dia a dia, nos ajudará muito dentro da nossa empresa, do mercado que a gente atua, a ter uma visão mais ampliada, né, do desejo desse cliente. Afinal de contas, se eu vou vender alguma coisa e nós vendemos todo dia algum produto, eu preciso de ter um cliente. Esse cliente está inserido no mercado. Então eu tenho que entender bem daquele mercado e tenho que entender muito bem deste cliente. A partir daí eu começo então a desenhar um projeto que tenha qualidade,
que tenha segurança, que tenha melhores condições. Ou seja, eu com isso, com certeza, teria um melhor domínio, né, das minhas vendas no final do dia. Então, abordagem de cliente é isso. Te encontro aqui no próximo vídeo para a gente falar um pouco de modelo de mercado.